Uma saudação muito especial para todos. Um dia muito especial, porque Deus faz que cada dia de nossas vidas, dias especiais. Especial o dia que nos manifestou, glórias ao Senhor. Especial o dia que nos falou pela primeira vez, irmãos, glórias ao Pai Celestial. Especial cada dia em que recebemos seus ensinamentos, recebemos sua palavra, porque nos regozijamos da manifestação de um Deus vivo e de poder e o cumprimento nessa atualidade de uma bênção prometida há milhares de anos que seremos ensinados diretamente pelo Criador do Universo. Glórias ao nosso Pai Celestial. E a oração nos conecta com Deus, assim que nesse momento, cheio de regozijo, muitos dispostos, com um coração muito aberto, vamos nos dirigir ao Criador, ao Redentor, a quem pode transformar nossas vidas nesse dia mesmo, essa tarde mesmo, essa noite mesmo. O segundo tempo que estamos vendo esse ensinamento está sendo difundida a todas as nações, no globo terráqueo, onde se encontra essa preciosa igreja do Deus vivente. Glórias ao nosso Redentor, glórias ao nosso Deus. Oremos ao Pai Celestial, Deus da glória, Senhor eterno, Deus da criação, Pai precioso, Deus maravilhoso, Deus onipotente, que o maravilhoso se concentrar em Ti e aproveitar este momento glorioso que nos permite estar congregados, porque Tu nos chamaste, Senhor, que é o nosso pastor divino, para que aprendamos de Ti, Senhor, no Seu colo, para que Tu possas, Senhor Deus, com essa verdade que nos liberta, nos muda a alma, a vida, Senhor, nos ensine, nos liberte, nos guia, nos transforme, nos aconselhe, Senhor, nos admoeste, Senhor, nos exorte. Por isso, obrigado, Senhor, por momentos como esses tão preciosos, como preciosa é a Sua presença, como preciosa é a Sua palavra, como preciosa a luz admirável que nós permitimos que entre em nossos corações. Através deste momento, Senhor, nos acompanhe. Te pedimos que se manifeste, que desça sobre nós com seu respaldo, que abençoe a Tua igreja em todas as nações, onde o Senhor mesmo tem espalhado essa semente de vida, essa semente de salvação. Pai da glória, seja o Senhor de seu agrado essa reunião, porque estamos oferecendo a Ti uma oferta, Senhor, que chegue a Ti com um aroma suave, Senhor, do nosso bom testemunho, como poder atender a Seus preceitos, a Seus mandamentos, a Seus ditados, a Seus juízos, Senhor. Desce, Senhor, acompanha-nos, Senhor, envolve-nos com Teu poder, nosso maravilhoso Rei. Te pedimos, Deus da glória, te expressamos, Senhor Deus divino, nesse Seu nome poderoso, Hijo do Seu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado, bendito e glorificado seja para sempre o nome do nosso Deus. Glórias ao Senhor. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no livro de Filipenses, no capítulo 4, livro de Filipenses, Novo Testamento, capítulo 4, e busquemos o versículo número 4. Uma saudação muito especial às pessoas que estão se congregando em todos os templos da nossa igreja pela primeira vez. Deus te trouxe para se manifestar a sua vida. Você mesmo começa a ser testemunho no dia de hoje da grandeza desse evangelho vivo de poder. Glórias ao nosso Deus. Assim que diz aqui, é uma meditação muito maravilhosa do apóstolo Paulo, cheia de valores, de conceitos, de ensinamentos, onde disse, no versículo número 4, vamos ler todos juntos devagar, para que a palavra vá entrando no nosso coração. Diz, para quê? Para a honra e glória do Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Continuamos lendo. Que nossa moderação seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Por nada vos inquieteis, mas que vossas petições sejam apresentadas diante de Deus, mediante oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa reputação, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisso pensai.
o que aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Sobremaneira me alegrarei no Senhor, de que já ao fim revivestes vosso cuidado para comigo, do qual também estáveis solícitos, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isso para ter escassez, pois aprendi a me contentar com que seja minha situação. Glórias a nosso Deus. Ensinamento tão maravilhoso, irmãos. Sei viver em escassez e sei viver em abundância. E tudo por tudo aprendi o segredo. Tanto o estar saciado como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer de necessidade. Digamos toda a igreja juntos esse verso tão lindo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Louvores e glórias a nosso Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos glorificar a nosso Salvador eterno. Na presença dele estamos. E não estamos sozinhos, estamos por ele. Glórias ao Senhor. Vamos cantar com regozijo ao Senhor o hino número 214. Não estou sozinho. Hino 214. Glórias, glória, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Cantemos ao Senhor, ao Deus vivo, ao Rei eterno. Também o hino 115, Jesus é tudo para mim. Hino 115. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força, meu bordão, sem ele que penar. Quando em pesar a ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar faz-me alegrar, Cristo é meu, Cristo é tudo para mim, amigo em aflição, eu dele bênçãos vou buscar e dá-me em profusão, envia chuva
luz. Cristo é meu, Cristo é tudo para mim. Leal eu lhe serei. Ele é amigo tão fiel, jamais o negarei. Quando ao seu lado alegre vou, em sua mão seguro estou. Só com Jesus tudo é luz. Cristo é meu, Cristo é tudo para mim. Só Ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Tendo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eterna, livre do mal. Cristo é meu. Que a exaltação, que a honra e o tributo seja sempre para nosso Deus. Que Deus tão grande que temos, tão majestoso, imensamente sábio, que preparou todos esses momentos que eu e você estamos vivendo, glória a Deus. Desde o ano de 1968, quando o Senhor começou a se manifestar para formar essa sua igreja, falando a 4 pessoas, os fundadores da nossa igreja, a nossa irmã Maria Luísa, seu esposo Luiz Moreno, e onde o Senhor prometia uma congregação muito grande. E hoje, depois de 60 anos, estamos vendo essa grandeza, estamos vendo essa glória, estamos vendo completamente cheio de júbilo, como ao consultar nossa página da igreja, www.idmji.org, vemos ali, mensalmente a igreja vai chegando a um lugar novo, glórias ao nosso Deus, e também a um país que chama Sri Lanka, uma terra distante para nós, mas muito próxima para Deus, a Ilhas Maurício, glórias ao nosso Pai Celestial, nas Filipinas, no Japão, ficaríamos o dia todo falando quantidade de países onde tem chegado a graça divina, glória ao Senhor, e algo também, pois quem inventou a internet foi Deus, e o bom uso dela o Senhor premia, pois assim se espalha esse evangelho, porque na página da internet encontramos ali as maravilhas, os sinais, os testemunhos, temos a nossa declaração de fé, encontramos que Deus nos dá ali ensinamentos, estudos bíblicos, e constantemente podemos estar ali revisando, porque esta memória espiritual fica ali, nessa página virtual da igreja, para alimento de nossa alma, glórias a nosso Deus. Uma infinidade de maravilhas, e nas congregações diariamente ocorrem milagres. Uma irmã aconteceu que ela teve uma queda em seu trabalho e se romperam os ligamentos do seu ombro, sentiu uma dor muito forte. Quando foi ao médico, o médico disse que seria um processo muito lento e doloroso. Essa recuperação teria muitas terapias, mas ela de todo modo, sentindo essa dor fisicamente, mas o seu coração estava regozijado, quando nós líamos, estava regozijado com o Senhor. E se foi um estudo bíblico, e no estudo bíblico começou a sentir muito calor no seu ombro, e teve uma visão, irmãos, e no meio dessa visão via que quando um cabo se rompe e que os fios ficam para fora, e ela via como esse cabo ia se conectando fio por fio, e quando a visão terminou, ela foi completamente curada do seu ombro, e hoje pode se mover, bendito o nome do nosso Deus, milagres, maravilhas, grandezas que ocorrem nesse lugar, louvado o nome do nosso Pai Celestial. E por essas coisas, nós fazemos esse convite para que você também possa conhecer nossos canais oficiais do YouTube, nosso canal oficial da igreja, o canal da nossa irmã Maria Luísa Piraquive, irmã Maria Luísa Piraquive Oficial, onde pode também acessar todo esse conhecimento, toda essa grandeza e fazer parte, porque o maravilhoso é fazer parte, porque Deus convida a todos a fazer parte dessa grandeza, dessa grande bênção, conhecer o caminho da salvação e conhecer o caminho da vida eterna. Bendito o nome do nosso Pai Celestial.
Por isso, agora os convido que fiquemos de pé. Vamos cantar o Senhor, vamos cantar coros, vamos dizer ao Senhor que nós entendemos, estamos seguros, porque Cristo rompe as cadeias. Todos creem assim, irmãos? Glórias a nosso Deus. Vamos cantar o coro número 109, Cristo rompe as cadeias. Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias, a segurança Ele nos dá. Como é possível eu viver sem meu Jesus, se o fundamento da minha vida és tu? Tu me livraste do inferno e da morte. Como é possível eu viver sem meu Jesus? Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias, a segurança Ele nos dá. Como é possível eu viver sem meu Jesus, se o fundamento da minha vida és tu? Tu me livraste do inferno e da morte. Como é possível eu viver sem meu Jesus? Glórias e honras, louvores a nosso Deus. É maravilhoso saber que estamos de mão dadas com o Libertador Divino, o Salvador de nossas almas, de nosso provedor, do nosso protetor, de nosso divino pastor. Louvores a nosso Rei. E a esse Rei poderoso, vamos dar a Ele a graças entre todos nós, juntos em todas as igrejas. Que o Senhor sinta o profundo da gratidão, o profundo sentimento que vai surgir essa oração. E além dela também, vamos estar orando para que Deus siga se glorificando também nas ações de dizimar e de ofertar. Assim, vamos mostrar a nossa gratidão ao Onipotente. Digamos: Pai da Glória, Pai louvado, Pai poderoso, Deus majestoso, Rei eterno, grande és tu, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai celestial, por essa infinita bondade, por essa graça divina, por esse plano perfeito, por esse amor, pela vontade sua, Senhor, nos permitiu conhecer a sua obra, porque tu tinha tudo predestinado, preparado. Pai Santo, Rei Eterno, Pai da Glória, e assim dessa maneira, viver nesse tempo, nessa era, nesse momento, viver esses momentos gloriosos, Senhor, seja para nós de muita gratidão, entender o privilégio que o Senhor nos permite, buscar o caminho da eternidade, e o Senhor mesmo nos ensinando a palavra, a doutrina, esclarecendo o seu Evangelho através do seu Espírito Santo. Que bênção maravilhosa! E que tu, Senhor, e mesmo que nossa condição humana, tu nos permite ter seu poder divino para te servir, para ministrar os seus dons espirituais, para impor as mãos, para profetizar. Para, Senhor Deus, através de nós, tu realiza muitos milagres, nos fazendo instrumentos de sua graça, Senhor. Por isso essa gratidão vai ser constante, não vai ter limite, Senhor. Como tampouco tem limite a sua bondade, a sua misericórdia, o teu amor, teu perdão, teu poder. Que esse caminho de perfeição que tu nos preparas, Senhor, por isso te agradecemos cada momento contigo, por ti e em ti, Senhor, Deus da glória. Agradecemos de sermos libertados e transformados com o poder de viver essa vida nova, de ter esperança, de ter otimismo, de ter um horizonte, Senhor. Esse horizonte, essa luz, esse norte, és tu, Senhor, Criador. Deus da glória, Pai celestial. Também neste momento te exaltamos, te bendizemos por nos ensinar a dizimar e ofertar, e agradecemos que tu colocasses amor por esse mandamento em nossos corações, porque dessa maneira tu recompensas a tua igreja com desenvolvimento espiritual e material. Deus da glória, Pai amado, Deus altíssimo, Deus todo-poderoso, todo te expressamos, meu Rei, e te dizemos, no nome sagrado do teu Filho único, Cristo Jesus, Deus de poder, que a honra e o louvor e eterna seja dada ao nosso Deus. Recordo um testemunho neste momento, muito lindo. Convidaram uma pessoa à igreja
E ele nunca havia ido a nenhum tipo de igreja ou denominação. Mas ele, quando entrou à nossa igreja, irmãos, começou a sentir como se flutuasse. Essa foi a manifestação do Espírito Santo que Deus lhe deu de presente nesse momento. Ele caminhava em direção à cadeira e ele se sentia como se flutuasse. E quando começamos a cantar, e quando começou a ouvir os cânticos, ele sabia todos, glórias a nosso Deus. Então a pessoa que lhe convidou disse: como que você me disse que jamais foi uma igreja? E você sabe todas as letras e todos os cânticos e suas melodias? E ele dizia: eu não sei, eu sinto um fogo muito grande, eu sinto uma alegria muito profunda, o único que quero cantar, e é algo muito maravilhoso que é o Espírito Santo que nos faz cantar, que nos faz falar em línguas, que nos dá os dons, que nos manifesta em nossas vidas para nos convencer. Bendito o nome do nosso Deus, glórias a nosso Deus, e celebremos essa bênção que todos temos. Antes da pregação, cantar ao Senhor, cantar esse coro 161, que tem como título, Quero Cantar. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor, é verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de Jesus que o caminho mostrou. Quero cantar uma linda canção de aquele que minha alma lavou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor, é verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Que a glória e a honra seja para nosso Deus. Felizes estamos neste momento e com o coração preparado e disposto para receber o ensinamento, o conhecimento do Evangelho da parte da nossa amada mestra, da nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Lhes deixo agora com ela, que o Senhor os abençoe grandemente. O Senhor os abençoe nesse dia, queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que nos visitam pela primeira vez, pessoas recentes. Bem-vindos ao ensinamento do dia de hoje. Nosso Deus está muito próximo de nós, esperando que nosso coração esteja disposto para Ele. Portanto, que hoje, como todas as vezes, estaremos alegres e felizes, com esse coração disposto para honrar, para glorificar a Deus e para dispor-nos e comprometer-nos com o Senhor, que vamos seguir seus caminhos e que vamos nos propor a ler a Bíblia. Porque a Bíblia é o livro que nos fala de Deus. Se nós sabemos que Deus existe, é por este livro maravilhoso, a Bíblia. E essa Bíblia, Deus a vivifica. Para as pessoas parece que é um livro que é muito antigo e que já não serve, que já não se pode, não tem que pregar. Tem pessoas que dizem que já não tem o que pregar porque tudo já se sabe, que tudo já pregaram, tudo já ensinaram, mas não é assim. Toda vez que nós pegamos a Bíblia com nosso coração, com sinceridade, para lê-la, o Espírito Santo vem a nós
E Ele nos inspira, Ele nos dá essa felicidade, essa alegria, nos dá o entendimento, a inteligência para compreender. Deus revive todos os escritos. O Senhor faz que sejam vivos, que sejam reais em nossas vidas. Assim que esses escritos foram reais há 2000 e mais anos, a muitas pessoas e hoje a nós. Glória e honra para nosso Deus. E podem sentar-se e acomodar-se em seus lugares. Podem sentar-se e hoje nos corresponde ler Mateus, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Mas, antes de ler em Mateus, eu gostaria de ressaltar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de falar um pouquinho da profecia que os profetas, ou alguns dos profetas da antiguidade, profetizaram acerca do Senhor, acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos as profecias em muitas partes da Bíblia. Encontramos que Moisés, Deus o usou para falar do Messias, do Salvador no futuro. A lei de Moisés está baseada, o fundamento é na palavra do Senhor, em seus mandamentos, que continuam vigentes hoje também. Que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra ensinando, recomendava a todos que cumprisse os mandamentos do Senhor. Mas também encontramos os profetas na antiguidade, e os profetas falavam que no futuro viria o Senhor, viria o Messias, o Salvador, que ele seria o precursor, o que estaria salvando as pessoas, que viria esse rei perfeito que estaria governando em perfeição. As pessoas interpretaram que era um rei físico material, como qualquer de todos os reis que houve na antiguidade no povo de Israel. Eles esperavam um rei dessa maneira, mas Deus estava falando era de um rei no sentido espiritual, cujo reino ou cujo governo era espiritual. E por isso o Senhor Jesus muitas vezes disse que o reino dele não era desse mundo, senão espiritual. Portanto, que vamos recordar essas promessas que Deus falou por seus profetas, por seus servos, acerca desse rei perfeito, acerca do Messias, do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, nos Salmos, número 2. Eu às pessoas sempre lhes recomendo que leiam os Salmos, porque nos Salmos encontramos a vida, como se fosse uma biografia do nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos orações e louvores para Deus, cânticos para o Senhor, que pode expressá-los falando ou com melodia ou com música, como a pessoa queira, como a pessoa tenha esse talento. Se tem talento para compor música aos salmos, pode fazê-lo e cantá-lo a Deus, honrar a Deus com a melodia. Os que não têm o talento, então, o lemos, o falamos. Mas os salmos são tão importantes porque aí aprendemos a orar também e aprendemos a glorificar a nosso Deus. E aqui no Salmo número 2, vamos ressaltar, ou o Salmo 2 ressalta ao Senhor Jesus Cristo sobre a leitura que vamos fazer em Mateus, capítulo 10. É assim que diz: porque se amotinam as nações e os povos pensam coisas vãs, levantam-se os reis da terra e os governantes conspiram juntamente contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo... Isso que acabamos de ler está nos evangelhos, é o que já temos visto quando as pessoas seguiam ao Senhor e assim mesmo seus inimigos também
Os fariseus, os saduceus e todos aqueles o seguiam para criticá-lo e para menosprezar seus ensinamentos. Por isso aqui estava profetizado. Já tinha profetizado o Senhor muitos séculos atrás. Diz que se levantam que os governantes estariam conspirando contra Deus, contra seu ungido, contra seu servo, e maquinavam fazer-lhe mal, maquinavam prejudicá-lo, dizendo: rompamos suas ligaduras e joguemos de nós suas cordas. E no verso 4, o mesmo Deus diz: o que se assenta nos céus se ri, o que se assenta nos céus é nosso Deus. Se ri, o Senhor zombará deles, desses reis, desses potentados, desses principais humanos na terra, que criticavam, que menosprezavam a palavra do Senhor. Diz que o Senhor zombaria, porque o Senhor estava vendo que esses seres humanos estavam lutando contra ele, lutando contra o poderoso, contra o grande, contra o que fez o universo, nosso Deus. Como não zombaria o Senhor daqueles míseros, digamos assim, de humanos que estavam se convertendo em seus inimigos? E logo no verso 5 diz: logo lhes falará em seu furor e os turbará com sua ira. Eu mesmo tenho constituído meu rei, diz nosso Deus. Eu mesmo tenho constituído meu rei sobre Sião, meu santo monte. Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O santo monte é a mesma igreja. E diz: eu constituí meu rei. Essa era a profecia que estava ali, Davi profetizando para um futuro, para o cumprimento do Messias, quando ele viesse, quando ele estivesse na terra pregando. E aqui no verso 7 diz: eu publicarei o decreto, dizia o Senhor, nosso Deus. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando nosso Deus diz, nesse verso, tu és meu filho, eu hoje te gerei, nós recordamos que já lemos em Mateus 3, nos versos 16 e 17, quando celebrou-se o batismo em água do Senhor Jesus Cristo, quando João Batista batizou o Senhor Jesus no Rio Jordão. Diz que abriu-se os céus e que ouviu-se uma voz dos céus e muitos a ouviram. E diz que essa voz do céu dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Essas foram as palavras que eles ouviram. Deus dizendo: é meu filho amado, a ele ouve, a ele segue, creia nele. E aqui já estava profetizado, no verso 7, eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando fala de gerar, estava referindo-se à carne, à parte da carne, que foi o que Deus gerou, ou o Espírito Santo gerou, quando diz que o Espírito Santo veio a Maria e ela ficou grávida do Senhor. Então, Deus gerou, foi essa parte física, essa matéria, porque era o mesmo Deus que iria manifestar-se na terra, o mesmo Deus, mas não a plenitude dele, senão algo mínimo, o mais mínimo que possa existir, pois da capacidade humana de entender o mais mínimo de Deus. Foi aquilo que chegou ao ventre de Maria e que logo veio o Senhor, esteve ali na terra, mas era o mesmo Deus. Era Deus conosco. E era outra profecia que encontramos também no profeta Isaías, quando o Senhor dizia que ele mesmo estaria na terra ensinando a seus seguidores
E que então as pessoas diriam: Deus conosco. Tudo isso Deus faz porque Ele é poderoso e porque para Ele nada é impossível. E a honra e a glória seja para nosso Deus, e agradecemos porque nós estamos aqui crendo nesse Deus tão majestoso, tão grande, que não temos palavras para expressar a grandeza dele. Mas em nosso entender, então aqui o Senhor dizia: Tu és meu filho, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei por herança as nações e os confins da terra como tua possessão. Tu os ferirás com cetro de ferro, como vaso de oleiro os esmagarás. O poder que teria o Senhor quando estivesse na terra, pregando, ensinando acerca do reino dos céus. Estaria esmagando e quebrantando aos rebeldes, aos incrédulos, aos ímpios. E no verso 10 diz: Agora, pois, ó reis, sede sensatos, admite admoestações, juízes da terra, serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai a quem? Beijai o filho, para que não se ire e não pereçais no caminho, pois breve se inflamará sua ira. Honrar o filho. Diz bem-aventurados, o que diz a última frase? Bem-aventurados todos os que se refugiam em quem? No Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que se refugiam no Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que confiam no Filho de Deus. Bem-aventurados os que confiam nesse Rei perfeito que o Senhor mandou e pôs no mundo, na terra, para governar. Seu governo é espiritual. Ele governa nossas almas, governa nosso coração, nos governa. Nós não podemos fazer o que queremos porque Ele está nos governando. Nos incita a fazer coisas boas, a segui-lo, a fazer o bom, o justo. Agradecemos ao Senhor por isso. Essa é uma de tantas profecias que nosso Deus falou pela boca dos seus servos, os profetas, acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos lendo agora sim em nossa leitura usual, Mateus 10. Mateus 10. Mas nós agora sim vamos dar-lhe esse valor? Vamos admirar a forma como o Senhor comportou-se na terra, o que ele viveu, a perseguição que ele viveu, mas também a forma como ele fez seu trabalho, as maravilhas que fez, das quais nós hoje também honramos ao Senhor e lhe agradecemos, porque Ele está fazendo em nosso meio todas essas maravilhas também. Agradecemos a Ele. E aqui em Mateus 10 diz: Então, chamando seus 12 discípulos, falando, pois, do Senhor Jesus Cristo, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos. Diz que o Senhor chamou aos 12 discípulos e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para que os expulsasse e para curar toda classe de enfermidades e doenças. As pessoas leitoras da Bíblia, que leram tanto a Bíblia, notaram que no Antigo Testamento quase não se falava dos demônios, quase não se falava de pessoas que sofriam desses espíritos malignos que os atormentavam, que tinha pessoas dementes, já desequilibradas mentais, por causa de todos os espíritos que vinham habitar nesses seres, nos seres, fosse homens, mulheres, crianças. O demônio não olha as idades. Você não busca um corpo físico para sentir tranquilidade e paz, o espírito mau.
Então, não se via na antiguidade, porque Deus tinha instalado, ordenado através da lei, que todas as pessoas doentes tinham que ir ao sumo sacerdote para que o sacerdote orasse por eles, para que o sacerdote fizesse um sacrifício e pedisse a Deus pela saúde das pessoas. Então, as pessoas ou o povo tinham que ir ao sacerdote, levar suas ofertas, e o sacerdote era o que declarava a pessoa curada, era o que se encarregava, pois, de fazer este trabalho de orar pela cura das pessoas. Por isso é que, agora que estamos lendo os evangelhos, vemos como agora sim se fala e se menciona de pessoas acorrentadas por espíritos maus. E que esses demônios adoecem as pessoas e a pessoa adoece. E os médicos, a ciência médica não conhece a doença, não sabe dar-lhe a cura exata para essa doença, porque é algo espiritual. E as pessoas então padecem. Mas quando essas pessoas conhecem a Deus, chegam ao conhecimento do Senhor, então Deus começa a fazer o milagre, fazer a cura, e a libertar e a repreender esses espíritos, e as pessoas se curam. Isso é o que nós estamos aqui vendo nos evangelhos, que o Senhor dava essa autoridade e essa potestade aos apóstolos, para que eles também fossem e orassem por essas pessoas, e eles fossem libertados desses espíritos maus. Então, por isso aqui no verso 1, que diz que ele deu autoridade aos seus discípulos sobre os espíritos imundos para que os expulsassem e para curar todas as enfermidades e doenças. E, bom, aqui enumera e diz que o nome dos 12 apóstolos foi Simão, o chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé, e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Diz, o verso 5 disse: a estes 12 enviou Jesus e lhes deu instruções, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, porque o Senhor estava proibindo que não fossem aos gentios. Diz: nem entreis em cidade de samaritanos, porque o Senhor Jesus estava cumprindo uma missão. A missão que o Pai tinha dado a ele era que ele tinha que resgatar a seu povo, resgatar aquele povo que ele tinha escolhido. Diz no Antigo Testamento, diz que Deus formou um povo de Israel com 12 tribos, mas depois dividiu o reino em 2, e 10 tribos foram governadas por um rei, que se chamava o rei de Israel, e a outra tribo governada era a tribo de Judá, governada também por um rei, e ele governava só a tribo de Judá, cuja capital era Jerusalém. Assim que Deus diz que ele escolheu a Jerusalém para fazer ali seu templo e pôr o templo físico, e que todos fossem ali para adorar a Deus e fazer os sacrifícios e as ofertas. E Deus queria que essa tribo de Judá fosse perfeita, fosse pessoa santa e perfeita, que fizesse a vontade do Senhor. Mas isso não, assim o fez Deus, e Salomão fez esse templo maravilhoso ali em Jerusalém. Entretanto, o povo ou a tribo de Judá não seguiram os caminhos do Senhor, seguiram os caminhos do resto das tribos, do povo de Israel em sua totalidade, e também eles começaram a praticar todas as religiões e as idolatrias de todas as nações vizinhas, de todos os seus vizinhos. Isso foi, pois, o grande pecado do povo na antiguidade. Bem, então por isso o Senhor nosso Deus disse ao Senhor que ele mandaria ao Salvador, ao Messias, mas resgatar primeiro as ovelhas de Israel, dizia. Primeiro tem que resgatar as ovelhas de Israel. Primeiro tem que dar a oportunidade a eles de pregar-lhes. E logo, então, já o Senhor dizia: terei misericórdia e estarei
pregando também aos gentios, que era o resto das nações que há no planeta. Por isso aqui o Senhor Jesus não podia sair de Judá, a outro território pregar, senão que tinha que ser exclusivamente em Judá, Jerusalém e todos os povos que pertenciam a Judá. E por isso o Senhor disse a seus discípulos que não fossem pregar ainda aos gentios, porque não era o momento. Sim, iria pregar aos gentios, mas em seu tempo. E já não era o Senhor. Quem o fez realmente foi Paulo e outros discípulos que começaram a pregar aos gentios. É assim como o Senhor, quando lhes disse: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Ide primeiro, diz no verso 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que bonito é isso. Como gostaria que vocês lessem esse verso para que vocês o levem ao seu coração, como o Senhor lhes disse a eles. Lhes disse: senão, ide o quê? Ide antes. O Senhor, com sua misericórdia, queria resgatar. Diz: e indo, pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai enfermos, lhes dizia, cure os enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expeli demônios, porque de graça vocês receberam esses dons, essa potestade, esse poder, receberam-no gratuitamente, assim que vocês também, gratuitamente, estarão ministrando às pessoas todas essas maravilhas, para que as pessoas recebam curas e libertação, e recebam a misericórdia de Deus. Vocês não têm que cobrar por fazer essa obra. O Senhor lhes diz: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. Lhes diz que não levassem dinheiro, porque o Senhor sabia que como eles estariam orando pelas pessoas e teria tantos milagres e sinais, todas as pessoas iam, pois, como a transbordar, dando-lhes presentes e obséquios aos discípulos. Iam dar-lhes as ofertas, iam dar-lhes comida, iam dar-lhes pouso, todo o necessário, tudo lhes iam, as pessoas dariam a eles. E não iam ter onde guardar tudo o que iam receber de presentes. Como o Senhor sabia que isso ia acontecer, por isso lhes diz que não levasse nem sequer uma segunda muda de roupa. E nada de dinheiro, porque ia lhes sobrar. Assim aconteceu, assim conta a Bíblia, que eles saíam por ali para fazer este trabalho, e diz que teve muitos milagres e muitas curas. É por isso que se diz, ou diz aqui na Bíblia, que o Senhor Jesus Cristo começou seu ministério, como aos 30 anos de idade, começou a pregar o reino dos céus, e com a idade de 33 anos ele terminou o seu trabalho. Mas os apóstolos também fizeram também seu trabalho, e foi um trabalho que foi todo o tempo, todos os dias, continuamente. E quantas milhares de pessoas foram curadas, quantos milhares foram libertados, ressuscitados, que a história não nos conta, mas nós imaginamos que assim aconteceu. O mesmo João, o apóstolo João diz que se tivesse escrito os livros, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, ele diz de uma forma, não é? Hiperbólica, não é? Diz, é que os livros não caberiam no mundo. Que não caberiam no mundo os livros de tudo que o Senhor fez, dando a entender que foram milhares e milhares de milagres. Agradecemos ao nosso Deus. Diz no verso 10, o Senhor lhes recomenda: não leve alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de 2 pares de calçados, nem de bordão, porque o obreiro é o quê? Digno de seu sustento. E assim aconteceu. E no 11, mas em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, averiguai quem é digno nela, e ficai ali até que vos retireis. Claro, eles tinham que primeiro pedir permissão no lugar onde chegavam. Permita-nos entrar, porque queremos falar-lhes de Deus, queremos pregar acerca do reino dos céus,
Queremos aqui fazer um trabalho que Deus nos enviou, assim que nos permite entrar. E as pessoas lhes diriam, sim, entrem e nos falem de Deus. Outros, não queremos que nos falem de Deus. Vocês são uns mentirosos. Seguramente, imaginamos quantas coisas e menosprezos também receberam os discípulos daquelas pessoas que os rejeitavam. E o Senhor lhes diz, quando vocês estejam informados, se esse lugar onde vão entrar é digno, quer dizer, eles aceitam entrar e ouvir a palavra de Deus, então diz que quando entrem à casa, cumprimentem-na. Mas se a casa é digna, vossa paz venha sobre ela, diz. Porém, se não for digna, vossa paz voltará para vós? Então diz que se essas pessoas ouvem deles a pregação, que então a paz deles, as bênçãos deles, o que eles tinham de Deus, ficaria nessa casa, nessa família, e eles receberiam a bênção de Deus. Mas que se eles se tornassem rebeldes e não quisessem aceitar que se lhes falassem de Deus, nem muito menos crer no reino dos céus, e então diz que a paz deles voltaria e então viria como um castigo para essas pessoas ou para essa família naquele lugar. E no verso 14 diz, e se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés, era uma maneira de dizer, não era de repente, ou talvez sim, nos usos e costumes, mencionam que eles costumavam fazer todas essas coisas quando se irritavam, de sacudir os sapatos, as sandálias. Mas aqui o Senhor lhes diz, saiam dali dessa cidade, sacode o pó, quer dizer, a paz de vocês, o que vocês têm de Deus, ninguém vai recebê-lo, essas pessoas não terão bênçãos de Deus, porque não os aceitaram, porque não os ouviram, porque os menosprezaram. Era o que o Senhor lhes dizia. E que curioso e que formoso é quando no início que eu disse que Deus vivifica esses escritos. É porque nesse momento eu estou recordando que a mim me aconteceu também no princípio muitas coisas semelhantes a essas. Quando o Senhor me enviou a mim pelas casas, me enviou a certas famílias, me disse, vai nessa família, fulano, me mostrava com nome e sobrenome, vai lá e leve essa mensagem. E se te ouvem, pois eu vou abençoá-los, e se não te ouvem, pois também virá castigo. E eu, pois, ia e lhes levava a mensagem, ministrava a profecia, e o Senhor lhes falava. Alguns ouviram, alguns creram e me agradeceram, e disseram que estariam conosco nas orações, porque eles tinham agradado do que Deus lhes tinha dito. Mas outros lhes conto que me faziam chorar. Outros me fizeram chorar. De tudo que me disseram, que eu era uma louca, que eu era uma endemoniada, que eu era uma bruxa, que é bom, que é de tudo. Que isso? Não, de tudo isso me dizia. E eu chorava, mas eu dava a mensagem. Eu disse, eu vou dar-lhe uma mensagem porque o Senhor me mandou para dar uma mensagem. Então eu dava a mensagem, cumpria com o meu e ia. E o Senhor, vou castigar a eles por não ouvir minha palavra, porque me menosprezaram. Mas eu nunca entendi, naquele tempo eu não entendia, era muito recente, muito jovem, não entendia, não tinha tantas experiências no Senhor. E eu não compreendia, mas eu me limitei a obedecer ao Senhor. Eu recordo que passou o tempo e o Senhor efetivamente castigou essas famílias. As castigou. Então, percebi que Deus, sim, estava. Que Deus era o que falava por mim. Que Deus era esse Deus verdadeiro que eu estava conhecendo. Que esse Deus que está aqui escrito na Bíblia vivifica todos os escritos e Ele faz conosco as mesmas coisas. Com razão que diz que Ele é o mesmo ontem e hoje e pelos séculos, que é o mesmo Deus. Então, isso foi uma realidade. Eu creio, não é que não creia, senão que eles contam que eu vivi algo semelhante também.
Algo semelhante naquele tempo, naqueles 50 ou mais de 50 anos. E acontece que assim aconteceu. Deus castigava as pessoas por menosprezar a palavra dele. Então, aqui diz, no verso 24, o discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo chegar a ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se ao pai de família chamaram Belzebu, que significa diabo ou Satanás, quanto mais aos seus seguidores, aos de sua casa são os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Aqui quando diz, se ao pai de família o tratam dessa maneira, quanto mais a todo o resto de sua família que estava o Senhor dando uma ilustração. E o Senhor dizia, vocês não se preocupem, falem e preguem. Se a mim me rejeitaram, se a mim me acusaram, porque ao Senhor Jesus lhe acusaram que ele era um endemoniado. Acusaram-no que o que ele falava era coisa do demônio. Então o Senhor diz, se a mim que sou o mestre, que sou o enviado, o rei, e me disseram todos esses insultos e menosprezaram-me, quanto mais a vocês que são meus discípulos, vocês também viverão o mesmo. Mas não se preocupem, sigam em frente, que Deus lhes dará a vitória. Deus dá a vitória. Isso era o que o Senhor dizia, e assim o Senhor o cumpre, e tem cumprido e seguirá cumprindo. Essa palavra é a palavra viva do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz. Agradecemos ao Senhor, e aqui, então, o Senhor dava a eles essas indicações. Quando aqui no verso 23 lhes diz, quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, não acabarão de evangelizar. E assim aconteceu, pois que realmente eles nunca terminaram de evangelizar a todo o território. E essa é a palavra de nosso Deus. Isso é o que Deus fez naquele tempo, o pouquinho que nos conta essa história tão curtinha, porque tudo isso são sínteses realmente de tudo que o Senhor fez, de tudo que aconteceu naquele tempo. Mas agradecemos a nosso Deus que hoje temos a esse Senhor vivo, e a nosso Deus é o Espírito Santo, temos os dons espirituais, agradecemos ao Senhor, temos essa ajuda de nosso Deus, agradecemos a Ele. E no verso 26, portanto, não os temais, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem secreto que não venha a ser conhecido. O Senhor dava consolo e lhes dizia, trabalhem, evangelizem, sigam em frente, e não temas que eu lhes darei vitória. E agradecemos ao nosso Deus, porque assim tem sido. Essa igreja é o Senhor que tem na mantido durante todos esses anos. Essa igreja é muito admirada por muitos líderes religiosos. Nos perguntam e nos dizem que como nós fazemos para submeter as pessoas sob nosso governo, para submeter a milhares de pastores, que como fazemos, que eles mesmos não são capazes de administrar uma congregação de 400 pessoas. Eles dizem que como nós estamos fazendo para administrar como 1.500 igrejas que tem em vários países. Quem será vocês o que opinam, irmãos? Quem será o que governa? Quem será o que submete? Quem será o que nos tem embelezados? Apaixonados de seus caminhos, de sua palavra, de suas maravilhas? Nosso Senhor, esse é o Senhor que nos tem a todos juntos. A todos juntos. Um ser humano não é capaz de dominar a outro ser humano? Não pode? Como um vai dominar a milhares de pessoas? Mas para Deus, Ele é que faz todas as coisas. Agradecemos ao Senhor. E quando eles perguntam, lhes dizemos, bom, vocês têm que conhecer a fórmula. E sabe qual é a fórmula? O Espírito Santo, os dons.
Nosso Deus é o que nos dirige, nos governa, nos guia. Ele é o que faz tudo em nossas vidas. Nós, somente aqui, abrimos a boca e pregamos e o Senhor é que faz todos os milagres. Ele é o que atua. Agradecemos ao Senhor. E no verso 27 que seguimos diz: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que ouves no ouvido, proclamai-o sobre os eirados. E não temais, lhes dizia o Senhor, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, dando a entender o ser humano. Não se preocupe pelo ser humano, que de repente alguém vai e mata o outro. Tira-lhe a vida, mata o corpo, mas a alma não. Porque a alma pertence a quem? A nosso Deus. Diz: temei antes àquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. A quem tens que temer? A nosso Deus. Porque Ele é o único que tem o poder para salvar, para castigar, para enviar almas ao reino dos céus ou ao inferno. É nosso Deus. Ele é o único que pode fazer essas coisas. A Ele tem que temê-lo, mas não lhe ter medo. A Deus não tem que ter medo, mas tem que amá-lo. Quando dizemos temer a Deus é honrá-lo, glorificá-lo, louvá-lo, atender às suas ordenanças, obedecer seus mandamentos, fazer sua vontade. Tudo isso se chama temer a nosso Deus. Devemos temer ao Senhor sempre, crer nele, buscar a esse Deus verdadeiro em espírito. Agradecemos ao Rei. E diz o verso 29, diz: não se vendem 2 pardais por 1 quarto, contudo, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Tudo é vontade de Deus. E quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Incrível tudo isso, que o Senhor, até nossos cabelos, os tem contados. Não temais, pois vós valeis mais que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar, diz o Senhor, lhes dizia, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui falando que nós não devemos envergonhar-nos de falar de Deus. Não devemos de nos envergonharmos de revelar nossa própria identidade. Quando vocês ou estejamos em algum lugar, bem seja na fábrica, na empresa, na universidade, colégios, escolas, trabalhos, na rua, no meio onde seja, que estejamos onde seja nosso papel, que tenhamos que ter para viver do trabalho ou o que seja. Você quem é? Você a que igreja pertence? Você crê em Deus? Eu sou crente. Eu leio a Bíblia. Creio em Deus. E vou à minha igreja. E em minha igreja Deus se manifesta. E Deus fala. Por que termos vergonha? Porque vamos nos envergonhar por essas coisas? Nós temos que confessar a nosso Deus. Confessar ao que nos deu a vida. E diz que diante dos homens não temos por que envergonhar-nos. Tem pessoas que dá-lhes vergonha revelar sua identidade espiritual. Então negam e se escondem por medo. Medo da família, medo do esposo, dos pais, dos filhos, familiares, vizinhos, os amigos, a mesma sociedade. E lhes dá medo tudo. E lhes dá vergonha. E diz o Senhor que Ele também vai se envergonhar. Ele diz que Ele também se envergonha. Daqueles que se envergonham, Ele também. Então, nós não temos por que ocultar essa identidade espiritual se não proclamar a nosso Deus. Falar de Deus e convidar as pessoas que busquem a Deus. Você está doente, está sofrendo, tem problemas? Creia em Deus. E busque a Deus. E clame-lhe. E lhe fale e verá que Deus se manifestará em sua vida. Assim é a forma que um deve falar de Deus.
Diz, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E a qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Que tristeza! Muito triste que o Senhor nos negue. Por isso, não temos que nos envergonhar, certo, irmãos, que não? Nós temos que levantar nossa cabeça alto e dizer, eu sou cristão, crente em Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o mesmo Deus que é, e sigo os seus caminhos e leio a Bíblia. Bendito é o Senhor. Bem, seguimos com o verso 34. Não penseis que vim para trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada, pois assim foi, era certo. Certo, porque as pessoas, quando se prega a palavra do Senhor, por exemplo, tem uma família. Em uma família, se lhes prega ou algum conhece a palavra de Deus, e Deus lhe fala, então ele segue indo à igreja, e a família fica sabendo, e esses são seus inimigos. Então a família lhe diz, vou lhe deserdar. Por estar nessa igreja, vou tirar-lhe tudo, não terás herança. Não vou te cumprimentar, não diga pai e mãe, porque não sou nada seu. Vai para a sua igreja, que lá te deem tudo, que façam tudo por ti. Assim é isso. O Senhor não veio para trazer paz à terra, senão dissensão. Dissensão nas famílias, em todos, nas pessoas. Então, tem que saber escolher o caminho, tem que seguir e ter convicção e seguir o caminho do Senhor. Porque se não seguimos o caminho de Deus, nos vai muito mal na vida. Se nós preferimos ao Senhor, pois Deus nos dá a vitória. Assim a família nos abandone ou os amigos nos abandonem e nos deixem de lado. Então, não temos que nos envergonharmos, porque diz que o Senhor não veio trazer a paz, senão mais bem como uma divisão entre as pessoas. Porque vim para que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, e serão inimigos do homem os de sua casa. Isso é certo? A quantos de vocês tem lhes acontecido algo? Seguramente sim, a muitos. Aconteceu-lhes que tiveram inimizades entre sua família por causa da igreja, por causa de seguir aos caminhos do Senhor. Mas que formoso é seguir o caminho de Deus. É muito formoso. Eu sou muito feliz com nosso Deus. No caminho do Senhor, eu sou muito feliz. E dizem que a felicidade não existe, mas com o Senhor sim existe a felicidade. Bendito é o Senhor. O verso 37 diz, o que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Dando a entender que tem está de repente o filho, conheceu a igreja. Deus lhe falou, ele gostou, então quer ir à igreja. O pai e a mãe lhe diz, pois vamos lhe deserdar, não nos diga papai e mamãe, porque já não te amamos por estar nessa igreja. Escolhe. E ele começa, ai sim, eu vou com meu pai e minha mãe. Bom, a igreja é muito bonita, ali está Deus, mas não posso. Prefiro estar com meu pai e minha mãe. Então diz, o que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno do Senhor. O que ama seu filho ou a sua filha mais que ao Senhor diz, não é digno tampouco do Senhor. Assim que ninguém deve deixar-se subornar, como se diria aí nesse caso? Chantagear, subornar, ameaçar? Com as ameaças? Tiro-lhe. Não, tirarei-lhe o cumprimento, não venha mais aqui à minha casa. Já não te queremos. Já não vamos te tratar como família. Deus primeiro, bendito é o Senhor, Deus primeiro. E o que não toma sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. E o que significa que tomar a cruz do Senhor? O que significa tomar a cruz? Tomar a cruz significa sofrimentos, tribulações, perseguições, críticas, insultos, menosprezo. Toda a família o menospreza, os rejeita. Bom, decidas o que você escolhe. Ou tua igreja, esse Deus que você vive lá com sua Bíblia, ou aqui nessa casa.
O que vai escolher então? Não, eu escolho o caminho do Senhor. Isso produz um sofrimento? Porque já vão se acabar também algumas coisas materiais da vida, que as obtinha e já não as pode obter. Então também o menosprezo, o sofrimento, também a doença, o diabo também vem a atacar a pessoa, vem pôr armadilhas à pessoa por estar na igreja, põe-lhe doenças ou acidentes, ou tira-lhe o trabalho, ou tira-lhe algum, até os seres mais queridos, tira-lhe do seu caminho. Então o diabo faz muitos males também e se aproveita. E a pessoa pode acontecer-lhe muitas coisas. Mas isso se chama tomar a cruz. A cruz é um sofrimento. O sofrimento que sofreu o Senhor Jesus Cristo. Então, diz que cada um de nós, de certa maneira, estamos levando também uma cruz espiritual, que é onde temos que enfrentar a todas as coisas que nos acontecem na vida, porque nos acontecem muitas coisas desagradáveis, mas aqui estamos diante do Senhor e seguimos o caminho. E confiamos no Senhor e esperamos que o Senhor nos dê vitória e triunfo. E que o Senhor não nos deixará padecer todo o tempo, porque Ele diz que o jugo e essa pesada cruz, para nós era mais leve, porque o Senhor vai nos ajudar. A Ele ninguém ajudou a carregar essa cruz, todos esses sofrimentos, mas Ele sim nos ajuda a nós. Então tudo se torna leve. Então, o que não toma sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Temos que tolerar e suportar todas as vicissitudes e todos os momentos difíceis da vida e seguir ao Senhor. Mas o Senhor nos dá a vitória em qualquer momento. O que acha sua vida, perdê-la, quer dizer o que ama, o que quer proteger-se, guardar-se, então diz, está bem, eu não vou mais à igreja, vou considerar a minha gente, meus amigos, minha família, para não perder aqui todo o material que eu desfruto, mas diz que ele faz isso e que mais adiante o Senhor tira-lhe tudo e aí fica sem nada. Sem nada porque chega de repente o dia que até a família o menospreza e isso pode acontecer-lhe na vida por ter escolhido mal, por não escolher o caminho do Senhor, senão o material, e o material é perecível e não dura muito. Então diz que o que acha sua vida, perdê-la, e o que perde sua vida por causa de mim, achá-la. Quer dizer, o que sofre por causa do Senhor, diz que mais adiante terá vitória e terá bênçãos e triunfos em sua vida, e assim é. Agradecemos ao Senhor. O que a vós recebe, recebe a mim. E o que me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, uma pessoa ouve, prega, o Filho de Deus, o crente, prega, ensina a palavra de Deus a alguém, o outro crê e diz que aí Deus então abençoa, porque o que rejeita aos crentes, a seus filhos, a seus seguidores, aos que trabalham na obra evangelizadora, diz o Senhor que o que recebe, o que aceita, pois que vem muitas bênçãos, não somente o Senhor, senão também nosso Pai Celestial, que foi quem o enviou. Diz que receberá a bênção de Deus. O 41 diz, o que recebe um profeta, porque este é profeta, receberá a recompensa de profeta. E o que recebe um justo, porque este é justo, receberá a recompensa de justo. Quer dizer que cada pessoa receberá sua recompensa do trabalho que realizou, e aqueles que têm sido participantes em ouvir a palavra de Deus e que creram e que dispuseram seu coração para aceitar, para crer, para seguir em frente, para começar a ler a Bíblia, orar a Deus, honrar ao Senhor e seguir esse caminho sem olhar os problemas, as tribulações, as dificuldades que estejam ao seu redor, senão que segue seu caminho. Diz que Deus vai lhe recompensar, que Deus vai lhe abençoar grandemente. Diz, e quem der de beber, ainda que seja só um copo de água fresca, um desses pequeninos, estava referindo-se aos apóstolos que os tinha enviado para pregar e fazer milagres por todos os lugares. Eles eram os pequeninos. Diz, e quem der a um desses pequeninos, os discípulos, um copo de água fresca somente porque é discípulo, em verdade eu vos digo que não perderá
essa pessoa não perderá sua recompensa, senão que Deus estará aí atento para abençoar as pessoas, abençoar o povo, abençoar ao que trabalha e ao que recebe a pregação, ao que recebe a doutrina, ao que recebe o favor de Deus. Então, como vocês podem ver, que formoso é meditar no Senhor. Que formoso é quando nós abrimos a Bíblia e lemos com o coração, assim como estivemos lendo com nosso coração, lendo esses escritos maravilhosos, e não são escritos que diz, não, é que isso já tem milhares de anos, esses escritos, isso já passou de moda. Assim diz as pessoas. Passou de moda, isso já é obsoleto. Não. A palavra de Deus nunca será. E assim esteja aqui em um papel. O Espírito de Deus vem e revive em nossas almas, em nossos corações, esses maravilhosos escritos, e faz que tudo que o Senhor fez ontem, quer dizer, faz milhares de anos, também o faz hoje. E o Senhor hoje se manifesta em nossas vidas. Ele nos ouve. Por isso eu convido vocês, convido aos que não tomaram a decisão de congregar-se. Congreguem-se na igreja mais próxima, Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Vai e congregue-se. Vai e participe. Ouça a profecia, que Ele imponha mãos, que se está doente, que Ele imponha mãos por cura, por libertação. Se você acha que eles fizeram bruxarias, feitiçarias, vai e que Ele imponha mãos e o Senhor vai te libertar de tudo isso. O Senhor vai abençoá-los. Por isso, não tenha medo, não tenha preguiça, não tenha vergonha pelo o que dirão. Não pense no que dirão. Deus é primeiro. Nossa felicidade está antes de tudo do que o que dirão. Nossa felicidade é seguir a Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado por sempre. Que meu Deus abençoe a todos grandemente. Que o Senhor esteja com todos vocês e faça muitos milagres em suas vidas. Que o coração de vocês se alegre sempre. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nosso Deus Todo-Poderoso, nos fizestes com tua mão poderosa. Somos obra de tuas mãos. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos permitir conhecer estes caminhos, por conhecer a Bíblia. Obrigada, Senhor, porque temos vivido tantas experiências maravilhosas quando lemos a Bíblia, quando a levamos ao nosso coração, quando o Teu Espírito Santo vem a nós e Tu nos fazes ver visões, ou ter sonhos ou revelações, ou Tu nos dás o Espírito Santo para falar outras línguas ou para profetizar. É o mais formoso que o ser humano pode receber em sua vida. Esse presente maravilhoso de tua parte, meu Senhor. Obrigada, eterno Deus, obrigada. Poderoso és, Senhor. Pai, te peço, Senhor, que tenhas misericórdia. Tenhas misericórdia de todos nós. Tenhas misericórdia de todas aquelas pessoas que nesse momento clamam a Ti pela saúde física, porque tem diversas doenças. Tem muitas pessoas doentes, prostrados em cama, prostrados em um hospital. Tem muitas pessoas com deficiência em cadeira de rodas. Muitas pessoas que não ouvem, surdos mudos. Muitas pessoas que não podem falar, não podem raciocinar, coordenar ideias. Não podem expressar-se, os que não veem. Aqueles que estão doentes de seus órgãos internos de seu corpo. Pessoas doentes da pele. Tantas doenças, Senhor. Estendes tua mão que cura. Tu és o médico divino, Senhor. Para Ti não há nada impossível. Tenha misericórdia, Senhor, e ajuda-nos. Ajuda-nos a obedecer-Te e a cumprir Teus mandamentos, para que assim mesmo recebamos Teu benefício. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Senhor, no nome glorioso de Cristo Jesus. Bendito é o Senhor. A honra e a glória seja para nosso Deus. Bendito para sempre. Obrigada, Senhor.
Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Bendito é o nome do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe a todos e a todas. Um abraço muito forte para todos os irmãos e todas as pessoas no dia de hoje. O beijo para as crianças e que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigada. E aqui também vocês, irmãos, obrigada, que Deus os abençoe. Graças. Obrigada. Hasta Até pronto. breve.